Boa noite, meus queridos. Começando mais um podcast Pode Viver. Que honra ter você aí nos acompanhando. Você que está em casa, no serviço, no rádio, aonde você estiver. Muito obrigado. A sua presença é fundamental para esse podcast acontecer. Então eu quero te pedir, se inscreva se você não é inscrito. Compartilha para amigo, para gente que você gosta, para gente que você não gosta, para gente que você tá com raiva. Simplesmente compartilha para que essa mensagem possa chegar mais e mais longe. É uma alegria imensa poder fazer isso semanalmente com a tua presença. E hoje, com a presença dessa menina, dessa moça. Mandei bem agora. Já ganhei um ano. Dessa minha amiga, minha irmã, companheira de missão, né? A gente que vai se encontrando pelas estradas, né, Paty? Amiga minha, amiga da minha esposa, da minha família. E já nos julgamos amigo da sua família. Saiba que é uma honra imensa ter você mais uma vez, você que iniciou todo esse projeto junto com a gente, como convidado aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Começar o ano assim, maravilhoso, né? Nessa boa energia. Quase fizemos já um podcast lá fora. De tão bom que é conversar e estar com vocês. Vamos lá. Vamos ver o que sai hoje, meu Deus. Sabe o que eu tava falando? Eu sempre falo que eu tenho TDAH, alguma coisa, porque um dia eu cheguei e eu tava... Uma psicanalista, psicóloga, não sei o que. Alguma coisa dessas coisas. É psicólogo e daí é o nome da abordagem. Isso. Aham. Aí eu falando com ela, ela conversava. E eu conversava e ela ficava assim, ó. É bem característica de psicanalista. E eu conversando, eu falei assim... Aí eu não sei o que eu falando, eu falei, ó, o meu maior problema é a dislexia, né? Eu falei, dá pra notar que eu tenho dislexia? Ela falou, não, dislexia e TDAH, sim, eu tô tentando entender o resto. Eu falei, nossa. Que currículo é esse? Obrigado, que bom, mano. Aí depois ela deu um maior elogio, ela falou assim, ó. Apesar de... Ela falou assim, Douglas, você tem dislexia? Eu tenho, eu vou escrever, ó, eu me perco, eu erro as funções e tal. Ela falou, o TDAH é grave, tal, tá tudo muito bem acentuado. Ela falou, mas olha o lado bom. Deus te deu uma genialidade, porque senão você não ia conseguir conversar. Eu falei, então eu sou um gênio defeituoso. Ela é isso. Tipo um brownie. É tipo um brownie. É um bolo que deu errado. Mas ficou bom. E é mais caro, tá? Paty, minha querida, se apresenta, fala quem é você. E hoje o que a gente quer conversar, porque o nosso tema é esses aqui que nós vamos conversando. Quem sou eu? Então, eu sou Patrícia Fabi. Eu gosto de ser chamada assim, que daí é um nome exclusivo, né? Nunca vi Fabi. Fabi é seu nome mesmo? É nome composto. Todo mundo lá em casa tem o segundo nome com F. Até o padrasto, inclusive. Mas daí o Léo não. Então, eu sou Patrícia Fabi, sou católica, sou mãe do Leonardo, sou psicóloga, sou consteladora, às vezes dona de casa, graças a Deus, essa função tô delegando bastante. E, como toda mulher, né? Uma variedade de funções aí. Que legal. E missionária. Deus, não sei de onde teve a ideia de me colocar o microfone na mão para falar dele, né? Há 13 anos atrás comecei a servir a igreja e daí há uns 7, 8 anos, há 8 anos falando de Cristo por tudo quanto é lugar que vou, se o carro não atola, né? Mas se atola, a gente reza e tira e segue adiante. Paty, uma coisa que eu acho muito legal, eu não sei se você tem esse pensamento, eu tenho. É um pensamento meu já, eu não consigo mais acreditar. Eu comecei na missão ouvindo uma frase que dizia assim, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Depois de 20 anos servindo, eu sei que com 13 você vai perceber isso também, eu percebi que Deus não escolhe nem os capacitados e nem capacita os escolhidos. Eu percebi que Deus usa os disponíveis, sabe? Porque eu vejo gente que teria capacidade de se tornar um grande pregador e não se torna. Tem gente que já vem pronto e não vai. E eu começo a perceber que existe um padrão para servir a Deus. Realmente, eu falo servir a Deus de verdade. Não na sua vaidade, não na sua luxúria, não na sua insanidade, porque não é radicalidade, é uma insanidade de alguns. Eu vejo que Deus usa os que estão disponíveis. Você vê assim, há um desejo de ver uma mudança, há um desejo de ver o evangelho crescer, há um desejo de devolver para o mundo, entregar para o mundo aquilo que um dia Deus escolheu. Eu vejo que são poucos que se colocam à disposição. Genuína.
genuína. E também, assim, o servir a Deus não é só o pregador, né? Não. A pessoa que me cumprimenta lá na hora que eu chego na missa, a pessoa de todos os retiros, tudo que a gente vai, precisa de todos, né? Eu falo, me coloca na capela, não, eu vou fazer piada com a oração, né? Vai chegar uma hora que eu vou desviar a intenção lá. Então, cada um tem o seu dom. E daí a gente estar disposto, a série The Chosen me ensinou muito. E sabe quando você fala assim, precisa ter uma postura, um padrão? O quanto que eu vim me moldando. Porque eu era outro tipo, falava de outra maneira, minha personalidade enquanto pregadora não mudou. Mas quanta lapidagem Deus fez, sabe? Até ontem à noite eu fiz uma mala de roupas que faz tempo que eu não uso. Não convém mais, até porque é uma senhorita de 41 anos de idade, né? 41 anos? Ah, sou viúva também, só para lembrar. E estou rindo que é mais uma função, não por... Ai, meu Deus. Eu tô rindo porque eu não posso sou chorar. Não, assim, não é fácil também, né? Esse cargo aí. E eu eliminei algumas roupas, já venho. O ano passado foi um ano de maior intimidade com Deus, assim. Eu fiz uma novena seguida da outra. Foi assim, eu me propus a isso, até por conta de hoje não ter uma família além de ter o Léo. E quero isso, então eu me propus desde o ano passado, né? Uma novena, Cerco de Jericó, em prol, e aí para Deus cuidar da minha postura também. Porque se eu quero um homem de Deus, eu tenho que ser cada dia mais de Deus. E aí venho vendo assim, tinha umas coisas que eu tava errando bem. Então tem sim, o abadá da pregadora tem que ir inovando, né? Não dá pra só carregar o terço, eu tirar foto do terço lá, e quando eu posto é porque rezei, viver de verdade. Né? E aí, com certeza, eu mesmo, não, eu falo do The Chosen porque eu com certeza seria um apóstolo. Dos que dá trabalho, né? A bagaceira, né? Que foi lapidada e que começou a pregar tudo errado e que não sabia nem rezar. Pregar tudo errado, assim, eu não conhecia o que eu conheço hoje, né? Então, com pouquíssimo conhecimento. Mas Deus quis que eu falasse. Então, não tenho dúvida que foi Ele que me colocou ali, não. Não foi eu que quis. Até, ela só gosta de estar com o microfone na mão. Ai, filho, eu não preciso nem do microfone, com essa goela aqui para começar. Não, nunca pensei nisso. Então... não estou lá por ego. É que eu acho legal assim, as pessoas começam... Exemplo, ninguém hoje... Eu acho muito interessante quando ninguém me pergunta como foi o meu começo e eu começo a falar assim, foi difícil. Os caras, mas que hora que foi fácil? Eu falei, não, ficou fácil. Entende? Eu comecei eu peguei um resquício da renovação, na época Padre Léo, Padre Jonas, que a palavra santidade era uma palavra muito forte. Então, a santidade era uma exigência. Hoje eu acho muito estranho que existe uma exigência em obediência, em humildade, né, em oração, obediência ao coordenador, obediência ao fulano, obediência à grama, à mata, todos, tem que ter, tudo é sagrado, mas não se fala de santidade, sabe? Postura, né? Postura, diária, comportamento, contínua. Conversão, sabe? Eu acho que a gente fala assim, pessoal, você pode ser desobediente, tudo, só precisa ser convertido. Porque se você se converte, você se torna humilde, tem oração, tem obediência, você segue o básico, né? Você buscou a conversão, segue o básico. Se não tá seguindo, não tá convertido. Isso é fato, é matemática, é 2 mais 2. Mas a maturidade na fé é um negócio muito massa. Porque, assim, quando eu estou aberto a Deus, vindo mesmo, até gravei, falei, filho, coloca aí pra gravar, porque a mãe precisa gravar. Porque Deus me inspirou um momento, uma pregação. Então, estar aberto a Deus, a gente consegue enxergar Deus em tudo mesmo. E estar atento aos feedback, né? Até me recordei, o Douglas, inclusive, já me lascou uma vez com uma freira. Meu Deus! E aí, eu vou pra praia e postei uma foto lá de biquíni. Eu acho normal. Olha só a questão de... Nunca tive uma orientação sobre postura, né? Assim, a mãe sentar e conversar, filha, cuida disso, cuida dessa roupa. Nunca tive. Não tô falando mal da minha mãe. Ela fez pra mim o que ela pôde. Ela fez o melhor Mas dela. ela tava no mundo trabalhando. Ela tinha que trazer o sustento. Então, nunca sentou comigo conversar sobre religião, virgindade, postura, feminino. Nunca. E daí postei a foto, aí o Douglas um dia falou assim, falou pra uma freira. Não vai contar freira, isso, não. Não vou contar tudo, pra gente, senão vai ficar aqui até amanhã.
Ô, irmã, a senhora acha certo, assim, uma pessoa, pregadora, postar uma foto de biquíni no store? Aí, como que a freira respondeu? E outro lado. E a freira foi toda, né, toda santa. Toda freira. Ela chegou e falou assim, olha, filho, eu não esqueço até hoje. A cara eu dela. não posso falar sobre isso. Mas falou, Mas se eu fosse falar... É uma prostituição, Helena. Não sei o que da carne. A carne é uma entrega. Eu me senti pelada na frente da irmã. Paty, eu congelei. Eu lembro que eu congelei. Eu toda na roupa de pregadora. E ela destruindo, falando assim. Aí eu lembro o Douglas foi ficando vermelho. Eu falei, quem vai morrer vai ser ele. Eu queria morrer, velho. Que irmã desnecessária. Eu falo, que só pergunta desnecessária. Eu falei, o que eu fui falar com essa irmã? Aí eu sei que na hora ela chegou assim, mas por que é pecado? Porque gera o desejo. Eu falei, não, irmã, ela tá toda bagacenta, não tá gerando desejo de ninguém, não. Pode ficar cegado que tá santidade pura. Eu não sei onde que ele me ferrou mais. E aí aquilo me levou a pensar, porque eu ingenuamente não imaginei que aquilo seria uma questão. E por um tempo ainda, fiquei assim, de boa, né? Postando meu drink, porque eu duro, você posta um drink, a pessoa acha que você bebeu 24 horas. Você posta o terço, a pessoa acha que foi mentira, você não rezou. Então, o ser humano não é fácil de lidar, né? Não. E eu também era assim. Então, a maturidade cristã vai fazendo você ficar mais santa mesmo. Sim, não, e a santidade, é isso que eu tava falando. Quando você exerce ela no começo da minha missão, eu exerci ela numa insanidade, não um radicalismo. Porque eu acho que o radicalismo hoje é a própria vivência contra o mundo, sabe? Mas eu vivi uma insanidade de santidade. Que aí eu ia fazer jejum, ficava 5 dias sem comer, e eu mostrava pros outros, eu tinha Deus ar não de pede piedade. isso, né? E eu era muito ungido. Chicoteia! 55 Jesus sentindo no coração. Era um coração pra bater, o outro pra Deus ficar tocando. Olha, Deus tá me tocando, Deus tá sentindo. Quer me irritar? Você quer me irritar? A pessoa chega assim, fala assim, Douglas, eu tenho uma palavra pra você. Beleza. Deus me inspirou. Agora quando a pessoa olha, Deus me deu uma revelação que é pra você andar com um pé na frente e outro atrás. Eu falei, viu você? Porque não morre, desgraça. Não tem um ódio. Né? O Francesco tá comigo, sabe? Você quer me irritar? É o subdeus, né? É o subdeus. Deus falou comigo. Aí você fala, meu Deus, tem 180 pessoas e o senhor só fala com eles. Esse desequilibrado, não tinha outro meiozinho? E pessoas que eu sei, pregadores, que eu sei que de manhã manda áudiozinho assim pra alguém que soube da fofoca da pessoa e aí manda pra pessoa, eu sonhei com você essa noite. Deus pediu pra eu cantar pra você. Pronto, arrumou uma seguidora, uma discípula. Então, essa maturidade cristã falou com você. A fofoca tá na cidade inteira. Como que é aquela aí música eu sonhei da com a Ofélia? pessoa, sonhei que tava fofocando dela ontem à noite. Elaboração, fiz, sonhei elaboração. Eu falo sim. Então é importante. E daí, pra finalizar do biquíni, passado um tempo, eu recebi outro feedback de uma pessoa falou assim, não é estranho? O povo não fala de você pregador. Daí, eu sei que biquíni... Eu falei, mas biquíni é roupa que usa na praia? E isso que eu nem postei da parte de baixo, porque eu não gosto da parte de baixo, né? A parte de cima já deu uma reformada. Aí, falei, mas não, é porque você posta a selfie assim, não aparece tudo, né? Embora eu, pequenininha... Uma foto 3x4 já aparece inteira, né? E aí, mas não é ruim por você ser pregadora. Aí eu lembrei da sua fala, pensei nessa, falei, pior. Então, não é ruim, mas a partir do momento... Não é ruim pra mim porque eu não faço pensando... Nem pensava nisso. Mas se eu estou gerando uma confusão no olhar do outro e quero continuar a ser pregador, vou ter que rever. Assim bem como quando eu me formei como psicóloga, não deu mais pra ir na Gelorama, que é um bar de universitário lá na minha cidade. Não deu mais pra ir na Gelorama. Tinha o bar da rodoviária, o bar do Gaúcho, quem é de Umarama conhece... Não, até eu lembro que um dia eu falei assim, não fiz 5 anos de faculdade para estar nesse lugar. Então, cada escolha é uma renúncia. E ano passado, quando eu terminei meu primeiro Ser de Jericó, a gente faz em fevereiro o meu grupo, a palavra que ficou no meu coração é renúncia. E de lá para cá eu venho, do que eu tenho que renunciar? E é diário. Então, passou um ano, eu vim renunciando algumas coisas e ontem fiz uma mala com algumas roupas, porque assim, eu nem uso mais, mas estava lá. E olha que interessante. Mas que dó, esse vestido usei só uma vez. Coloquei ele, falei, tá mostrando muita carne. Lembrei da irmã. Então, não, e tô com 41 anos de idade. Então, passou, né? Mas tem muito mais a ver com a minha maturidade cristã do que com idade, né? Eu conversava isso com o Francisco, né? Eu sou... O Francisco vai... A gente conversamos sobre cerveja, né, Francisco? Sim. Eu gosto de beber cerveja.
Mas eu tenho um pouco assim, a coisa que eu mais odeio é perder o controle de qualquer coisa minha. Então, assim, eu me sinto mal se eu quebro. A comida ainda é o meu destruidor maior, né? A comida é maior porque eu perco o controle. E ela vem na minha fragilidade emocional. Então, quando E todo mundo oferece, ela é todo aceita, mundo, né? e você. existe até um fraternal. negócio místico, né? Fraternal. Esse gordo, né? Ele sente fome mais que os outros, né? Ué, que comentário? Ser gordo, ele sente fome mais que os outros? Mas acho Tá que parecendo o dia que eu testemunhei que eu passei fome, nananã, e uma pessoa veio e falou assim pra mim: mas você passou fome assim mesmo, de não ter o que comer? Eu falei, não, de certo tinha. Tinha. Ai, quero passar fome. É o meu sonho de criança. É. Aí eu conversava com o Francesco sobre isso. Falei, ó, eu não posto foto de eu tomando cerveja. Né? Eu adoro cerveja artesanal. Cerveja IPA, cerveja que você vai tomar tem que ter uma história, um conceito. Mesma coisa vinho. Adoro tomar vinho, velho. Adoro ler o rótulo, adoro saber qual que é a pressão, a diferença de um vinho branco, rosé e um bordeaux. Eu gosto, acho legal. Mas eu tenho pouca gente para compartilhar isso. Por quê? Porque não condiz eu postar se eu vou gerar uma interpretação errada em quem tá escutando, né, Francesco? Sim. E, na verdade, as pessoas, elas criam uma imagem de que a gente não é uma vida social como as outras. É que o Francesco é pregador também. A gente vive numa cápsula onde, tipo, de fato, a gente não pode beber, a gente não pode sair, não pode ir numa festa. É aquele negócio, tudo pode, mas nem tudo me convém. E cabe a gente também ter uma certa visão, eu falo, por exemplo, igual o Douglas comentou, não é tudo que eu vou postar. E até porque é algo íntimo meu, né? É um momento que eu tô aproveitando, vivendo, né? E eu vejo que hoje em dia as pessoas vivem num conceito de que se eu não postar, parece que não faz sentido. Mas faz sentido pra quem? Pros outros ou pra você? E aí acaba abrangendo muita coisa, né? Porque se eu postar, eu até brinquei. Quem vai postar lá um ovo frito? Só se faz tempo que você não come, daí foi extraordinário, né? Então a rede social hoje nos conecta. Então eu não posto lá porque eu quero mostrar pros outros que agora eu tenho tal coisa. Eu não. Posto, porque é rede social, porque é assim que eu me conecto com meus pacientes, me conecto com as pessoas gostam de ver a rotina da gente, né? Cada um tem uma intenção. Sim. Mas quando gera uma interpretação errônea que eu não quero, porque o que não convém é a embriaguez, a destruição, a consequência do que essa bebida vai fazer, né? Logo depois que eu fiz a bariátrica, eu tive alguns momentos assim que, por exemplo, Heineken, eu gosto dela, mas é muito forte para quem tem bariátrica. Então, eu não sei explicar assim. Então, teve vezes de eu ficar embriagado e no outro dia não lembrar. Estou falando, testemunhando para vocês. Acho isso bonito, mas eu não sabia que 2 garrafinhas. 3 vai me deixar Silvia doida, que é uma mulher que anda na rua chupando chupeta, lá em Umarama. 3 garrafinhas. Ela anda mesmo. É uma comédia lá de Umarama. E carregando um carrinho de mercado. Eu vou ficar ridículo. Não, eu não queria isso. Ela anda com o chapéu assim. Esse já tava com uma máscara também. Então, mas eu não sabia. Vinho doce, não posso. Eu não sabia, né? E não postei eu embriagada, mas eu fiquei. Então, não dá. Aí, às vezes, tem vontade de eu comprar 0, tomo uma lá na minha casa, mas o julgamento é difícil, né? Sim. O julgamento é difícil. E aí, quanto mais prego que leva martelada, é o que tá evidente, né? Sim. Então, é uma escolha, assim, de onde eu quero caminhar. Então, eu venho preferindo cuidar da minha postura, mesmo dentro de coisa que eu acho desnecessário, porque, todo mundo bebe, as pessoas bebem uma cerveja, as pessoas vão pra festa, as pessoas dançam um baile lá no seu casamento. Meu Deus, que delícia. Meu Deus, foi bom, né? Que delícia. Eu tenho vontade de casar de novo. Então casa, porque daí eu como nas suas custas. Mas casa com a Aline de novo. Olha, Aline, a Paty aqui me incentivando. Mas não é fácil. E quando você fala assim, no começo foi difícil, pra mim, no percorrer, tá ficando cada vez mais difícil. Porque daí as pessoas vão exigindo da gente uma santidade que quem vai dar conta, meu Deus, eu não tô isso aqui perto de Deus. Paty, mas vou falar uma coisa pra você. Igual eu tava contando lá, nós temos TDAH, você também, né? Não termina o assunto. Então eu vivi uma radicalidade que não tinha sentido. O dia que eu caí, e eu caí não no pecado simplesmente, eu trupiquei na minha soberba, onde eu bati no meu ego e caí no meu pecado. Eu vim trupicando. E eu percebi que a santidade não é a exigência minha e do outro, mas é o desejo que eu tenho de amar. Porque eu vejo só, renunciei ao pecado. Não vejo ninguém que falou, ame absolutamente, perca tempo, sabe? Deixa a sua vida para depois, deixa o seu sonho para depois e viva dos outros. Eu não vejo essa santidade de falar assim, ó, eu estou renunciando, e você sabe que você está vivendo isso, estou renunciando
alguns sonhos, alguns desejos, alguns comportamentos, alguns lugares. Por aquela pessoazinha que você chama de filho, pela pessoa que você está pregando. Isso é santidade. Santidade é a renúncia quase cotidiana daquilo que você ama. Entendeu? É isso. Cristo em nenhum momento amou o sofrimento. Eu acho que a gente tem essa ilusão, né? Por isso que a gente quer sofrer. Cristo amou... Jesus na cruz. Daí a pessoa fica olhando pra isso. Aí olha pra cruz e fala... Não, e a gente olha na cruz como se Jesus tivesse um sadomasoquista de ele estar sentindo prazer em estar ali. Não, não. A única coisa que fazia Cristo permanecer na cruz era o amor que ele tinha por aqueles que estavam fora dela. Ou os outros dois ladrões que estavam a lateral dele. Mas posso falar uma coisa? A cruz nunca foi o ápice da salvação, mas a cruz só é o instrumento para o maior ápice da salvação, que é o amor de Cristo derramado na cruz. É o amor, é isso que... O dia que eu entendi... Paty, não é dívida e dor. Não, é amor. Por consequência, o amor... Ele nos permite, ele nos leva a um sofrimento. E você vai... hoje a gente conversando aqui vai ser fantástico. Eu vou ter um sofrimento. Eu amo demais a Lara, eu amo demais o Antônio. Eu tô dando tudo que eu tenho. Eu falei pra eles assim, falei pra Lara, o meu compromisso, filha, é em colocar você no caminho certo que você deseja. O de fé eu vou te ajudar, o profissional eu preciso saber o que é. E quando eu te colocar no caminho, vai ser até o último dia da minha vida. Até o dia que você vai renunciar a gente e ir embora para construir a sua vida. Eu tô pronto para saber que todo o meu sacrifício não vai voltar para mim. Isso é amor. Mesma coisa, Paty. Entro hoje no acampamento. Provavelmente vou voltar rouco, doente, cansado, machucado, com dor, julgado por uns, humilhado por outros. Mas eu vou tentar amar pessoas que eu não conheço. Mas essa é a santidade. Não é olhar com amor. Lógico. Mas vê se não é bem da sociedade do ser humano, né? É o caos que chama atenção, é a tragédia. Então, olhar para a cruz e olhar só para isso, do Jesus crucificado, aí constrói, para mim, como se a gente construísse, vivesse em dívida com Cristo. Ele se matou por mim. Não é isso. Ele precisou morrer para sair da humanidade, voltar para a divindade e tinha que ser ele. Não, e era ele. É o sacrifício da expiação. A gente tem que entender que toda a quebra renasce pelo sacrifício. Toda reconstituição é o sacrifício. Cristo não foi morto. A gente tem uma dificuldade de entender isso. Os romanos não mataram Jesus. Os hebreus não mataram Jesus. O seu pecado não matou Jesus. Jesus se entregou. Exemplo, Paty. Um dia um cara falou assim, olha, quantos judeus já morreram entregues aos outros? Não, todos os judeus foram capturados e mortos por si só. Nenhum deles sentiu, eu quero morrer por alguém. O único que desejou morrer tendo a opção de ser rei, o único que desejou morrer tendo a opção da defesa dos anjos, o único que desejou morrer, se colocar em sacrifício, foi Jesus. E isso não quer dizer que o sacrifício é o maior ato. O maior ato é um Deus que se derrama em amor. Por consequência, a cruz. Mas o amor de Cristo se derramou. A gente não tem mais essa profundidade. Por quê? Porque a santidade é aquele que está acordando 4 horas da manhã com o Frei Gilson. Se você, meu irmão, não tem um propósito... Não adianta acordar 4 horas. Não. Mas vamos combinar que foi lindo, maravilhoso, né? Os que viveram isso sim, genuinamente. Eu posso falar uma coisa? Não, mas é maravilhoso. O Frei Gilson está se levantando às 4 horas da manhã e já não é mais. Já nunca foi um conceito de mídia. Sabe por quê? Porque você não consegue levantar 40 dias se for só por mídia. Não consegue. Não consegue. Isso, aí você vai começar a gravar. Vou gravar e posto às 4 horas da manhã. Agora não, é amor. É amor pelos que vão. Igual o pessoal, ele tá chamando cantor do mundo, ótimo. E os testemunhos. Mas, Paty, quantos cantores do mundo? E os testemunhos das pessoas que viveram, que eu não. Mas eu não consigo. Eu também não. Posso falar uma coisa, eu não consigo. Meu trabalho é assim, eu não parei nem pra tentar. Porque eu sei o quanto eu preciso dormir e então eu tento fazer outras coisas, né? Como o jejum de Daniel. Tá fazendo? Eu fiz ano passado, quero decidir de novo para comer quando que eu vou fazer. Foi o primeiro que eu fiz ano passado. Fiz Cerco de Jericó e daí Daniel e por aí foi, meu filho. Enfim, então temos que fazer, porque daí a gente vê o quanto a gente é controlado, né? Eu vejo o dia que eu jejuo. Eu quero comer até o que eu não gosto. É um desespero. Meu Deus, como... eu me domino, não, filho. O mundo me domina, porque a bala do meu pote de bala, que eu nem gosto da bala. Queria ir lá fora pegar uma bala. A hora que eu tô atendendo. Olha que doidura. O mundo nos domina numa bala. Mas aí é a ausência de amor. Porque assim, é um amor... Que tal... Qual ponto eu me amo
Pra não viver isso, pra deixar ser dominado por isso. É legal, eu tô indo pela 1000ª vez fazendo dieta, eu e a Aline precisamos fazer. Fiz um dia, né? Começamos ontem, hoje eu tô aqui conversando com você. Paty, todo o meu intestino regulou em um dia. Aí eu tava hoje aqui pensando, acordado, olhando, tô muito cansado, mas como eu tô comendo menos, a minha atividade fica mais produtiva. Aí eu tô pensando assim, a que ponto eu me amo para continuar mantendo? Porque santidade nada mais é do que amor. É isso que as pessoas... Santidade, eu não tô com a Aline porque nosso casamento é a 1000 maravilha. Ou sacrifício. É. Ou não, assim, é porque eu tenho que viver esse sacrifício, carregar essa cruz. Martírio. É um martírio. Não, eu vivo com a Aline porque eu amo ela. E nesse amor a gente tem a dor, tem a alegria, tem a felicidade, tem o sofrimento, tem os filhos, tem os parentes, tem o povo que a gente ama, tem o povo que a gente não gosta, tem o cachorro que come as coisas dela e ela briga comigo, tem as contas que nós temos que pagar. Tem uma vida. E nessa vida a gente sacrifica. Ela vai morrendo um pouco mais por mim, eu vou morrendo um pouco mais por ela e a gente vai tentando se tornar um. Até o dia que nós encerramos a nossa trajetória. Mas vivendo a dor, acesso ao amor, né? Ué. Mas então daí... Mas a alegria também. Muito mais. Nossa. Mas se olha só pra dor, então enquanto eu olhava para o comer bem, de uma paciente minha falou assim, eu não faço dieta, eu como bem. Foi um tapa na minha cara. Quase eu devolvi, mas não devolvi o dinheiro da sessão pra ela. Porque assim... Tinha uma conta que vencia. Eu tinha que ir no mercado comprar umas coisinhas. Comprar uns chips, uma coca. Eu pensando baconzitos. Então, enquanto eu olhei pra dieta enquanto sacrifício... Aí você olha só pra dor? Não, eu quero cuidar do meu sagrado. Então eu vou dar só fritura pra ele? Então deixa eu olhar com amor, né? O que eu tô fazendo e apresentando pra mim. Eu falei pra Aline levou até um sócio. Até falei pra ela na missa. Falei, esse ano a minha quaresma vai ser de carne. Aí a Aline falou, de carne, e eu só como carne. Então a gente tá tentando uma dieta. Parte assim, se eu acordar de manhã eu comer bacon, bife, carne, é o meu sonho. Eu não sofro. Se agora assim, vai comer só pão, aquilo vai me empazanando, essas coisas. Agora a carne, eu amo. Aí a Aline falou, por quê? Eu falei, porque vai ser um sacrifício real. Aí ela, por quê? Eu falei, pela gente, amor. Pra eu ser um bom marido. Tem que ter uma motivação. Sabe? Não, mas é isso, não tem sentido, eu preciso me tornar um bom marido. E eu não que o jejum vai me transformar, ele vai me dar aquilo que eu mais necessito. Autocontrole. Isso, e daí as pessoas já entendem que o jejum é sacrifício. Aí o jejum se torna o que é amor. Eu tô melhorando. Regular o que te domina. É assim que eu entendo o jejum. Sim, mas é isso. A gente acha mas pra regular o que me domina, eu tenho que tomar consciência que eu sou dominado. E eu tenho que... um dia eu ouvi uma coisa, velho, nossa, isso é fantástico. Um dia o cara falou assim, por que você tenta tanto emagrecer? Eu falei, porque toda hora que eu me vejo pelado, eu falo pra ele, eu não mereço isso, moço. Eu não mereço, o meu corpo não, tudo que meu... Paty, ontem eu fui dormir tarde, acordei cedo, ontem eu fiz os trabalhos aqui em casa, a gente veio, eu tô com coisa atrasada, tô com uma lista, eu fiz uma lista de 20 coisas, eu consegui cumprir 10 ou 12, tem ainda uma cacetada pra terminar hoje, tem a minha vida começando, tudo isso, meu corpo aguenta tudo. Moça, é justo eu fazer isso comigo? E a Aline falou uma frase que ela ouviu, não sei de quem, mas ela fala, não tem missão que Deus chama a minha alma que o meu corpo não vá. Então acabou. Então vai chegar um momento que eu não vou nem conseguir servir. Logo, eu tenho dificuldade de pegar meu filho de 1 ano, moço. Porque dependendo do jeito que tá a minha lombar, não acerta. É justo isso. É falta de amor. Eu estou me sacrificando. Não, você está se suicidando. É diferente. Sacrifício, entrega, sabe? Isso aí a gente tem que ter essa... E ordenar não é sacrifício, é que vai dar gerar um sacrifíciozinho. Ai, que dificinho, né? Mas eu fiz a última quaresma de café, meu irmão. Eu acho que eu também não sei se eu tô pronto pra tirar o café. Então, e a dor de cabeça, que eu tinha que ficar assim, esse olho não conseguia abrir. Que jeito você trabalha? Aí me senti uma drogada um dia que eu tive que entrar na cozinha e cheirar a xícara. Cheirar a xícara. É isso aqui que é abstinência? Você imagina? E aí me propus... Eu tô precisando de pó. Porque... É cocaína, não de café. Não, de café, meu Deus. O meu é preto, é de café. E aí... Mas olha que legal, porque uma vez eu ouvi um padre também falando assim, não é só os 40 dias, se propõe a ver o que você pode fazer de continuidade para ordenar isso. Aí eu coloquei que então eu tento não tomar café depois das 3 da tarde.
Olha. E daí, aquilo que te domina, a gente não percebe que leva para outro abismo mesmo. Porque o meu sono melhorou muito. E eu achava assim, ai, café não tira meu sono. Eu não sabia como que era ficar sem café, que minha mãe deve ter feito a mamadeira com café. Então, assim, e como que te domina? Porque eu ficava, meu Deus do céu. E o último dia, sábado, eu vou acordar mais cedo pra fazer o café, né? Que acabou a quaresma. Rapaz do céu, deu vontade de tomar café agora. Aí. Será que tem lá? Eu já tomei uma xícara. Uma coisa que eu fico pensando, Paty, eu não sei se você pensa isso também. Você não acha que é meio complicado a gente hoje, no mundo de hoje, né? E você, eu vou até reformular melhor a pergunta. A gente está vivenciando uma vida que está tendo uma exigência maior de nós, eu acho. Né? E você passou uma tribulação, passou um período muito, muito difícil. Eu vou falar para você, eu te admiro muito, já te admirava como pessoa, já te admirava como serva, né? Mas eu comecei a criar uma admiração você como um ser humano. Você pegou uma fase e você soube se reconstruir muito bonito. E o que eu acho que é necessário, se destruir também. Né? Você tirou muitas coisas, você quebrou. Hoje, ao mesmo tempo que tem sequelas, é impossível. Isso eu queria que você falasse também, sabe, pessoal? Eu tive um trauma e eu não sinto mais nada. Não, então você tem algum problema, Alzheimer. Anestesiou. É botamento de emoção, é proteção. Não sinto. Claro não tem como. E como você hoje enxerga toda a sua luta, né, toda a sua trajetória nessa superação, nesse desconstruir e reconstruir, né? Como se você tivesse, olha, esse cômodo da minha vida não tá bom, eu vou quebrar. No seu caso ficou só um cômodo só, chamado Léo, e você reconstruiu todos, né? Como que é esse processo? Tô indo. Então, assim, bem objetivamente, para quem não conhece a Patrícia, a minha história até 4 anos atrás já é de superação. E aí não dá para contar aqui, vira um Shekinah, né? Mas o que o Douglas se refere, os últimos 4 anos da minha vida, assim, sem orgulho nenhum, um casamento não deu certo, não havia amor entre nós, enfim, os dois falharam, um casamento falido, e vivi o divórcio, vivi a separação. E aí ali foi um baque muito grande, porque pregadora de acampamento de casais, né? Quando as pessoas nos olham como referência de como viver a vida, né? Um peso até grande, assim, que não... E aí ter que passar por isso, vivi muita vergonha, vivi muito julgamento até hoje. E muito difícil, que eu tinha prometido para mim mesma que eu não faria com meu filho o que eu vivi, né? Que é uma vida de um filho... sem pai, mas ele continuou fazendo o papel dele de pai extraordinariamente. Eu nunca vi um homem ser pai como o pai do Léo era. Mas era muito difícil, assim, passar o fim de semana, porque foi decidido em divórcio ele pegar o Léo cada 15 dias, mas ele pegava o Léo, mas deixei aberto. Eu achava justo que o filho é dele, né? Então eu passava 5 dias, 4 dias da semana, o pai do Léo viajava. E então, a hora que ele queria e podia, estava na cidade, ele podia pegar o Léo. E daí você deitar numa casa onde tinha uma família e não tá nem seu filho ali. Mas essas coisas ninguém vê, ninguém sabe, né, Douglas? E aí já achava que estava... E passado alguns dias da minha separação, eu perdi a mãe de uma amiga que era quase minha mãe, assim. A tia Nadir, mãe da Andréia. E eu que ajudei a montar o velório, arrumar o velório, como eu trabalhei em hospital, as pessoas acabam tendo esse imã, assim, né? Morreu, chama Paty, porque ela sabe como é que faz o enterro. Naquele ano eu comecei a ganhar desconto em coroa, você acredita? Ai, gente, a gente vai chorar menos. Eu acho que o cara da coisa que me queria, Douglas. Vou dar uma descontinha nas coroas. E aí, passado mais alguns meses, acho que quase um ano, em junho de 2 anos atrás, a minha avó morreu. A minha avó, eu comemorei 38 aniversário com ela, 38 Dia das Mães com ela. Eu fui a neta que permaneceu visitando. E, nossa, que dor. E daí o hospital me ligou para eu dar notícia para minha mãe e para as minhas tias. Muito difícil. 2 meses depois da perca da minha avó, e ali, né, sendo mãe solo, e o moleque grande, ninguém sabe o que é uma mãe de 1,50 m e carregar um moleque dentro do quarto dormindo. Eu não tenho quem faça isso pra mim. E aí o pai do Léo morreu.
infartou. 40 anos de idade, jogando bola e infartou. Deus é tão caprichoso e organizado que era véspera de 7 de setembro e eu com missões nos 5 sítios, nos 5 acampamentos, mas na quarta-feira à noite eu não tinha missão. E o Léo foi convidado para ajudar no teatro de abertura do acampamento da minha paróquia. Então, olha a organização de Deus. Era para o Léo estar no jogo com o pai dele, no momento que o Léo apresentava a cena, no mesmo momento, eu tenho certeza disso. O pai dele infartava. Lá onde era pro Léo estar, né? Então, tinha que ser eu, desocupada, estar com o Léo lá no sítio do acampamento, senão o meu filho tinha visto, eu falo, o amor da minha vida. Tinha visto o amor da vida dele morrer. E aí tive que estar lá no velório, não sabia nem quem eu era no velório, se eu era ex-mulher, se eu era Patrícia, se eu era a pregadora, porque parecia o meu velório. Tanto amigo, o Carlos recebeu coroa de pessoas que não conheceu ele. E se eu era mãe do Léo, e o Léo quis ficar o tempo inteiro, e eu fiquei o tempo inteiro, e saiu eu e o Léo daquele cemitério. E fomos embora para minha casa. Não tinha uma pessoa da minha família no velório, porque a Patrícia é forte. Minha família não sabe o que fazer, né? Para reparar essa caca. Então foi tudo isso. E estou me reconstruindo. Quando eu digo assim, as pessoas acham que uma mulher divorciada está querendo logo casar de novo. É uma reconstrução. Tem 1 ano que eu faço orações para Deus me fazer acreditar que eu posso construir uma nova família. Ora eu não me sinto confiante, ora eu não me sinto digna. Fico com medo como vai ser. A Aline acredito que tinha esse medo. Quem que eu vou colocar na vida do meu filho? E daí ele teve um filho, um pai tão bom. Então, estou me reconstruindo. O que me mantém é a fé. Na hora que eu soube da morte do Carlos, eu me senti um pouco Maria, com humildade eu digo isso, porque a frase que vem na minha cabeça é: como isso vai acontecer, Deus? Como eu vou fazer isso? Como eu vou passar por isso? E aí fui embora daquele sítio sozinha, porque eu falei, se eu colocar alguém aqui dentro do carro, Léo vai perceber. Então, assim, a minha superação foi continuar na caminhada. Primeira missa, Douglas, que eu fui separada, ninguém sabia ainda. Parecia que todo mundo sabia. Na hora da homilia, eu não via a hora de acabar, porque eu chorava tanto, as lágrimas não paravam de cair, eu só me via de noiva no presbitério, porque eu casei naquela igreja. E aí a hora que eu falava, meu Deus, tem que acabar essa homilia, porque daí a hora que o povo levantar, eu saio. E daí eu saí, eu urrava de chorar dentro do meu carro. Urrava de chorar. Não consegui. Não deu certo. E aí as pessoas ainda recebi julgamento que eu nem sofri, porque eu continuei a vida. Eu continuei postando no Store. Mas disso ninguém sabe, né? E isso ninguém foi lá. Ninguém desceu na minha casa, mas me viram se eu fui numa lanchonete. Me viram se eu dancei num casamento, né? Então, o que me fez... Aí Deus é tão cuidadoso que ele me fez reconhecer o amor dele. Ter a certeza de que ele existe. Deus. Porque daí, nessas situações, então, em 4 anos, eu vivi quantas mortes que me matou um pouco, né? Cada dia me matou. E daí, o que veio de consequência? Depressão. Eu fiquei de cama muitos dias e ninguém ficou sabendo. Eu precisei que minha secretária mentisse para os meus pacientes. E daí a gente usa a questão de que o filho está doente. Mas é porque eu não conseguia levantar da cama, meu corpo dói. Depressão faz o corpo doer. E aí a hora que eu conseguia, eu ia trabalhar, porque tinha que trazer o sustento. E daí, há 2 anos atrás, eu não teve jeito. Eu fiquei catatônica na cadeira quando terminei de atender. Tive que ir para o psiquiatra e sair de lá doida, que o psiquiatra falava, tá cansada, precisa de férias. Saí de lá com 4 medicação e um currículozinho de alteração de humor, ansiedade e depressão. Que vergonha ir na farmácia sozinha e comprar aqueles medicamentos. Porque a psicóloga pregadora, né? E aí, graças a Deus, hoje com 2 medicações bem leves. E tendo a certeza a cada dia do quanto Deus me ama.
E tenho muito dessa certeza no retorno das pessoas quando se termina a pregação e alguém vem abraçar. Quando você recebe lá no Instagram, né? Fiz uma pregação, a última agora, Namoro Santo. E no outro dia uma mãe mandou que a filha, depois que ouviu a pregação Namoro Santo, falou pra ela: mãe, eu vou terminar meu namoro. Eu nem sabia que era namoro, tô namorando. Agora eu vou namorar com propósito. Aí eu pensei assim, que massa. Eu nunca tive essa orientação que hoje eu consigo dar. Então vale a pena. Então superar é todo dia. Mas se a gente não tem uma motivação e uma certeza de que tá tudo destruído, mas alguém vai juntar. Eu não consigo agora. Mas tem um porquê. Confia no fluxo, confia no Espírito Santo, Patrícia, confia no fluxo. Confia no fluxo. E não vou chorar, não vou ter medo, não vou ter tristeza. A gente tem tudo isso. O ser humano é movido por sentimento e emoção, mas eu não desconfio que Deus vai cuidar. Mas às vezes é preciso chorar, é preciso dormir um pouco mais. Aceitar isso, aceitar que tá doendo, aceitar que merda foi essa, que tsunami foi esse. Mas se eu olhar só pra dor, fica insustentável. Daí, opa, apesar de... Oh, meu filho, que bênção. Ainda bem que eu tenho ele. Deus sabia que eu ia precisar dele. Mas pregadora, passa por isso, somos todos iguais. Somos todos iguais, não é? Sabe uma coisa que eu acho legal? Eu acho muito legal, Paty. Como as pessoas, elas não sabem o que é o ser humano, né? Elas não têm noção do que é um ser humano. Elas não têm noção, exemplo... Paty, eu criei uma casca, eu vou ser bem honesto. Eu criei uma casca, eu não sei se você criou também, mas eu criei. Eu criei uma casca que tá tudo bem. Mas é horrível quando você dirige chorando, é horrível quando você chega em casa chorando. É horrível quando eu chego em casa e às vezes você tá passando coisas que você não quer passar. É difícil você não poder desabafar porque você não sabe se vão te entender. É horrível quando a gente olha para Deus e fala: Senhor, será que o Senhor existe? E você acabou de pregar algo que ninguém talvez viu e nem você mesmo viu. Mas no fundo, não é sobre aquilo que você está falando, é sobre aquilo que você às vezes está sentindo. Sabe? Eu falo, existe essa incapacidade de olhar para uma pessoa e saber que por mais fantástico que ele é frágil. E eu fui descobrir isso quando eu vi Jesus Cristo se ajeitando para ir ressuscitar Lázaro. Ele espera 4 dias, ele espera Lázaro morrer. E ali já o coração dele entristece. Lázaro morre. Ele espera 4 dias. Ele chega no túmulo. E ele chora. Aquela hora eu olhei assim, eu falei: meu Deus. Ai, é o que... Sabe? Eu dei pausa pra chorar. Não, porque... Ai, meu Deus, assistam The Chosen. Eu não cheguei nessa parte, meu Deus. Ai, eu pensei que você tava falando, nossa. Paty, eu tô falando assim que eu li, né? Aí eu vejo... Aquela hora que eu vejo Jesus chorando, é tipo assim, eu perdi alguém. Ali é o ato mais humano. Ele, né? Ele precisava chorar. Qual que era a missão dele? Tá, beleza, sou Jesus, sou JC. Não haver sofrimento, não é isso, claro, sabe, que há. Aqui é a hora que ele olha para aquele, eu fico imaginando o que passou na cabeça dele, sabe? O que ele viveu com Lázaro, o que ele conheceu, o que ele sentiu e saber onde Lázaro estava. Sabe, porque e sabendo que o ressuscitaria. Sim, ele veio pra isso. Porque ele podia, gente, fica de boa. Já eu faço ele levantar com esse cabelo Black Power. E aquilo ali, Paty, me fez sentir... Ele vive a dor. Ele sentiu como... Humanidade. Isso a gente perde. Sabe, quando a gente olha o outro, quer ver me deixar com ódio, a pessoa vai lá e faz uma fusão fantástica. Pô, se dependesse de mim, todo mundo virava cambalhota, saía voando, o Santíssimo ia iluminar. Moço, mas não condiz a mim. Eu sou humano, a minha missão é pedir para Deus a misericórdia dele. Velho, o máximo que eu posso fazer é te instruir um caminho que ele está me instruindo. E do qual, às vezes, eu me desvio. A gente não tem isso. Eu não faço mais parte da geração que quer criar super-heróis. Eu não faço. Eu não, sabe? Eu faço parte da geração que quer ser aquilo que o Senhor quer. Se for para por um momento ser herói, sim, mas eu preciso que às vezes Jesus Cristo venha e vença o meu vilão. A minha vida é real. Eu não quero mais uma vida, sabe? Eu não quero uma vida ilusória. Amanhã vai estar bom, não, Paty. Amanhã não chega. Vamos viver o hoje. Por isso, no início das minhas missões, chegava nos lugares, eu acredito, ver se isso aconteceu com você também, ou acontece. E aí vinha falar assim,
que tem fulano que roubou, que matou, aqui tem um não sei o que traiu. Isso aí tem em todo lugar, para começar. Eu não preciso pegar dica. E aí eu comecei para... Não quero saber, não. Não precisa me falar, não. Ou chegar bem na hora da pregação, não dá tempo de ninguém te falar. Porque eu não vou construir a minha pregação em cima da demanda. Eu sei que eu tenho que falar sobre o amor de Deus. E aí eu tenho palavras, tenho as ferramentas, né? A gente tem citações de palavras, testemunho de onde Deus me amou. E aí, se outras coisas vão sair, vai acessar as pessoas, não é porque passaram uma colinha pra mim, senão fica mecânico, né? Ou o pregador que é sempre... Parece que decorou a pregação. Opa. E eu tenho um ódio dessa geração que tá vindo agora muito ungida, cheio de revelação, cheio de coisa. E estão todas as mesmas coisas. Tem pregação é que muito fácil falar, aqui tem uma mulher que abortou. Nossa! O pior que daí eu já não quero mais nem ouvir. Eu já entro na hora do recreio e pensando assim, não é certo da minha parte, mas aí é melhor entrar na hora do recreio e ficar julgando. E nunca convida, né? A pessoa fala, meu irmão, eu tô aqui, Deus tá mostrando alguém que fez um aborto. Patrícia, levanta. Não ia dar nem isso, porque eu acho que Deus tem mais o que fazer do que ridicularizar alguém. Mas eu nunca vi, dificilmente você vê alguém concluindo, nesse momento eu queria pedir pra você, se reconecta com o Senhor. E só cita, né? Não, você tem que foi... alguém aqui com problema do pai. Sem brincadeira, nós estamos aqui em 3 pessoas. 4 tem problema com o pai. Francesca já teve problema com seu pai? Francesca teve, estamos em 4. Se bobear, João Paulo II teve, Santa Teresa d'Ávila, todo mundo teve. Aí vem essas palavras. Nossa, o fulano falou da minha vida toda. Mas que vida de bosta é essa que resumiu em... O povo que aparece nos filmes com a bola de cristal, assim, tem alguém invejoso. A inveja de você. Descobriu a América, você inventou a roda. Não, e mas fala assim, mas é de inveja do quê de mim? Porque eu preciso saber pra eu potencializar isso, porque nem eu sei que tá tendo inveja. Sabe, eu acho que as pessoas estão vivendo essa fé muito ausência humana. A gente falta olhar... É o cola e copia, né? É o cola e copia. O chat GPT... Copia e cola. O chat GPT tá fazendo isso com a gente, sabe? A gente tá soltando respostas e aceitando o genérico. É o prático. Sabe? Então, eu não vejo, e não tô falando que o chat é ruim, muito pelo contrário, uma baita de uma ferramenta. Mas eu tô vendo que a gente tá na mesma coisa. Eu quero que o ser humano dê pra mim aquilo que é conveniente a mim, o que na verdade nem é. E exijo da Patrícia a santidade que eu não vou ter. Exijo do Douglas, do Francesco, de todo mundo, a santidade que eu não quero. Porque é difícil. Então, assim, eu preciso de alguém santo para quando eu passar a mão nele... ele saia do cálice sagrado e realize os meus desejos. Porque eu quero que você conserte meu casamento, eu quero que você conserte meu filho, eu quero que você conserte minha história. Eu não preciso porque eu sou santo, mas agora os outros. Entendeu? Então a gente tá criando um mundo aí de ideias miseráveis e a gente tá começando a aplaudir. E fazendo de conta. Vamos ver a vida de faz de conta. O ano passado, como eu vivi... Foi muito massa, quero repetir esse ano e acrescentar. Então eu comecei com... o Ser Jericó, jejum de Daniel. Quando acabou o jejum de Daniel, deu a quaresma. Já era quaresma. Emendei na quaresma e depois da quaresma... Aí algumas novenas, assim, São José, Santa Ana. Eu finalizei com Santo Antônio e Santa Ana, né? Relacionamento, para vir o José. E aí já era novena de Natal. Foi incrível. A cada experiência, porque daí você se compromete, mesmo sendo pregador, gente, tem dia que a gente não reza, no seu Douglas, mas tem dia que não reza, é malemar um Pai Nosso. Tem dia que eu nem acredito. Então. É igual um dia... Olha, perdão, cortar você. Um dia eu cheguei, tava fazendo uma entrevista, a mulher me perguntou assim, e eu percebi que ela sofreu um pouco a resposta, né? Achei assim, Douglas, em 20 anos de missão, algum dia você perdeu a fé? Olhei pra ela e falei assim, todos. Ela, a minha coisa, como assim? Eu falei, todos. Até nos dias mais felizes eu questionei se Deus existia. E eu sofro quando me criticam e eu não sei o motivo, quando inventam conversa comigo, quando não pagam o preço. Ai, dói demais. Não, Paty, eu tô pagando um carro parcelado. A conversa é que eu estou milionário. Você ficou sabendo que eu tô cobrando 15 mil por pregação? Aumentou, Paty, ano passado era 4. 4, não, mas eu tô valorizado. E há um consenso geral que eu tô muito rico. É fato. Aí eu e a Aline somando... Aí é igual eu com a HRV, filho. Alguém tá me sustentando. Paty, velho... Mas daí não vê que eu trabalho até 11 horas da noite? Porque vê. Paty do céu, eu durmo em posto. Deixa eu falar pra você. De uma viagem ou outra, eu acho um posto aberto, eu paro e durmo. Pra eu poder chegar na outra pregação e aquela cara ali não é martírio não, meu irmão. É ausência de sono.
Isso. Sabe? E às vezes, vou falar uma coisa pra todo mundo que quer saber, eu acho que a parte... Tem lugar que nos ajuda muito bem. Tem. Tem lugar que salva Os meu outros. mês. Os outros. Salva Agora os outros tem que dá a rapa da gasolina, assim. Não, você ainda tá bem. Porque tem que ver que meu carro gasta bastante, gente. Não dá pra medir no 10. Não, é bom agora. No 16 Não, quilômetros com não. litro. E outra? Meu não faz 10, gente. Vamos marcar isso pra vocês fazerem as contas melhor. E, Paty, como que a gente vai deixar de ir num grupo? Porque assim, ainda quando você vai num acampamento, que o cara... Isso, cobrou a inscrição, tem renda, né? Tem Vamos renda. dizer. Não, Aí ainda tem uns que contam assim, nossa, eu tô aqui, eu não posso te ajudar porque eu gastei com bomba e com flor. Paty. Aí eu fico pensando que o diabo dessa flor, dessa bomba fez que a gente não fez, velho. Enfia essa Ficava bomba sem na a boca, flor. explode a cabeça. Ficava sem a flor, Claro né? que Mas ia ficava. pregação. Não, aí o pregador é arrogante. Humilde é o pregador que vem sem cobrar. Mas lógico, primeiro eu não cobro, velho. Eu peço pra que você me ajude. É. Entende? Primeiro é essa. Já vem essa, né, e outra, deixa eu te avisar. Eu como, minha família come, a gente precisa. Eu acho interessantíssimo E isso. o dia de trabalho que eu não atendi? Paty, Então, assim, é uma curiosidade, todo mundo acha legal a gente falar. Tem pessoas que são missionários, vivem de. Você tá assim agora? eu vivo disso. E aí Deixa eu... como que ele vai comer? Então, assim, aí tem missionários que definem um valor. Eu acredito que tenha. Tem missionários que solicitam. Mas tá certo Vivem também. da misericórdia. Tá tudo certo. Tá Cada um certo. tem seu perfil. E daí você vai chamar o cara e pagar o cara se você quiser. Igual quando sou contratado ou não para uma palestra como Sim, psicólogo. velho. Qual o meu perfil? Eu não vivo disso. Então, eu ajusto a minha agenda, muitas vezes desmarco atendimento, decisão, escolha minha. Não estou aqui jogando nada na cara de ninguém. E aí, eu peço uma ajuda de custo, sim. Ó, carnaval tá chegando. É 1.000 quilômetros a gente anda. E o Ótimo. carro só usa gasolina. Seu carro só usa gasolina. É um patinete elétrico, então. Não, então Só não usa diz, né? energia. Só é. Porque eu tô já fazendo um caixinha. Pode tiver que trocar o meu pneu, que eu descobri que o preço do meu pneu é mais de R$1.000 um. Eu vou voltar isso- pro Uno. Não, mas isso Não aí... vai dar. Não, isso aí, Paty, ninguém... Então, eu gasto óleo. A quilometragem do meu carro é servir. Porque eu vou... Agora eu não saio nem de casa mais pra atender. A quilometragem do meu carro, em torno de 10, 15 mil quilômetros por ano, é servir. Então, a gente... Você gasta quanto por ano? Uns 10, 15 mil quilômetros. Que Sabe foi o que eu quanto que eu faço a cada 2 meses e meio? Então, é 10 mil por... Paty, eu E você acha que esse troco pneu não óleo tem que a trocar? O óleo não trocou cada 2 meses? É bom a gente conversar isso. Exemplo, mesma coisa. Sabe qual que é o propósito do Projeto Nações? O Projeto Nações é formar pregadores missionários e que os eventos de Nações ajudem outras instituições. Me questionam muito sobre o Forja, né? Porque eles acham que eu tô ficando rico igual um outro movimento que existe. Velho, eu não tô. Eu queria muito, E mas a gente não nem tô. sabe também se os outros estão ficando ricos. Né, também não é. Tá, Só ouvi falar. ótimo. Não tô lá? Ótimo, também não sei se estão. E ainda bem que tem, né? Quem quer ir lá vai. Os Penso irmãos de lá igual. não vai vir tudo pra nós. Isso igual. Tá tudo certo. Aí um dia um amigo meu chegou Vou e arrumar falou... uma cor de camiseta bem chamativa. Ai, Verde, a nossa. Do Forja, mas cadê o boneco? é verdade. Não, você não vai atrapalhar, não. Não. Vai criar outra cor, não. Tem que divulgar. Não, foi Aí- só pra dar uma dica pra quem não tinha entendido. Aí, né? Aí o que aconteceu, Paty? O Forja. Vou falar que você tá ficando rico. Aí o Forja tem assim, a gente tem a inscrição, porque tem todo o custo. Então, se acha caro um acampamento parado, imagina um acampamento andando. Fica mais fácil pra você entender, né? O custo alto demais. Ainda bem que é pra homem, já me deu uma preguiça. E outra, É pra força é força. do homem. A hora que a gente faz, Paty, tem uma situação. Toda parte dele é paga, 10% dos que estão lá não pagaram. Pra você que tá questionando, quem subsidia não é outra pessoa, quem dá as inscrições sou eu. Vou usar eu para conceito nações. Quem paga os que não podem ir é o Forja. Eu não pego de outra pessoa. Nós não recebemos Você doação. rateia do que entrou. Isso. Aí recebemos doação desse agora, que o cara falou, velho, é uma promessa que eu fiz, eu tenho que pagar. E foi muito boa, porque aí o pessoal pegou, comprou mais do que tinha que comprar, fizemos baita no trem, foi muito bom. Em N motivos. E o Forja está ajudando a subsidiar um projeto chamado Projeto Vida em Quedas, de uma irmã que cuida de 300 crianças. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Ilma não ia colocar valores, mas esse ano eu vou começar a postar valores para o pessoal saber. Por um único motivo. O idiota que tá me criticando, tá fazendo Tá isso? fazendo o quê? Acabou. É essa que é a minha pergunta. E eu tô falando assim, que me odeiem, que me critiquem, pare de me seguir. Ah, mundo é Mas- grande demais todo mundo gostar da gente. Um pouquinho só gostando, aí eu continuo na missão. Aí eu falo assim, você tem toda uma missão. Aí sabe o que um cara perguntou? Fazendo tudo isso, sabe o que ele falou? Por que você tá fazendo isso? Aham.
Eu falei, por quê? Você tem algum interesse duplo em alguma coisa? Eu falei, eu tenho, meu irmão, que você morresse infartado da minha Outra pergunta que vem na minha cabeça é assim: de certeza que o povo pensa, tá indo porque você quer. Você não sabe o tanto que eu não quero. Tem dia que você acorda assim, mas é cada assim que eu dou, eu falo. Mas, Paty, Filha, eu tô igualzinho os apóstolos lá mesmo. Porque, mas porque eu, Jesus? Um comentário, eu tenho um valor fixo que eu peço para acampamento. Por quê? Porque o acampamento, ele supre quase 8 dias, meu. É 8 dias que eu não trabalho, eu não gravo podcast, eu não produzo, eu não vendo, eu não crio palestra, eu não faço curso, eu não faço nada. Então é 8 dias, Paty. Quando é no Paraná, ou melhor, quando é perto, que a minha família não tem uma renda. Quando eu vou pro Pará, Tocantins, Maranhão, quando eu vou pro Mato Grosso, quando eu vou para ali, pro pessoal, igual é uma cidade um pouco mais longe, que daí 6, 7, eu perco quase 10 dias, moço. Quando eu vou pra Tocantins, é 12 dias, meio dia do meu... E não é 15 mil, gente, mas tá aberta a proposta. Não, é se você sentir no coração. É 15 dias que eu não tenho outra renda. Aí eu vou falar o quê? Eu vou chegar pra minha família e falar assim, como já aconteceu, ó, fiquei o acampamento de 5 dias, me deram R$100. Meu Deus. Parte 5 dias, me deram R$100. Que jeito. A Aline entrou em colapso, a Aline foi, mas foi R$100. Com a desculpa de não desista. Tá, com que comida? Eu não vou desistir, mas não vou vir também, porque... E eu queria muito falar isso, eu nunca... E daí vamos no além, a pessoa tá olhando pra quê? Então você tá aí, mas você vai pregar porque você quer. Me veio essa pergunta na cabeça. Então, e se não tivessem os servos? Como falam na equipe de trabalho abrangendo também. Tá sempre os mesmos. Então, porque você não tá indo. Porque se tivesse mais gente para ir, diversificava. Então, tem que ter. Hoje somos nós que estamos falando de Cristo. Ano que vem, daqui 10 anos, serão outros. Tem que ter. Porque se não tivesse um pregador lá no dia do meu acampamento, eu ia ficar lá só dançando a música da pipoca? Não, e outra. O que de Deus eu teria recebido? Eu preciso escutar, eu preciso ver. Se Jesus teve que vir na terra, porque o que Deus fazia não convenceu, ele teve que desenhar e desenhou Cristo... Aí tem um acampamento para desenhar o amor de Deus pra gente, tem as pregações para desenhar. E eu sou um instrumento disso. E aí, mas vai porque quer. Quanto sábado, domingo, já parou para pensar quanto sábado, domingo você fica lá sentado? Não tem coragem de levantar e ir pra missa? A Eucaristia fica consagrada lá na igreja para você. Como que eu e o Douglas tá? Os bagaceira, porque mais bagaça do que nós eu nunca vi. Suado, descalço, cheguei num retiro, eles tinham acabado de sair da lama, eu pedi um balde, me lameei também, porque eu sou igual a vocês. Você tem que ir no embalo. E eu fico um puro fedor, parece que estou há 5 dias no acampamento, acabei de pregar uma só, né? Ministrei uma pregação. E aí, carro atolado, carro estragado, não estamos falando aqui de dinheiro, estamos falando que há uma doação. E daí, se é para ir fritar o pastel na igreja, você não vai. Não, e se deu fila no pastel, ficou na fila para receber o pastel. Povo desorganizado. Ninguém ali trabalha em feira. A gente não sabe vender pastel. Então só olha, igual quando eu vejo alguém reclamando do coitadinho que leu lá e errou uma palavra. Eu não leio na missa. Eu já acho que eu vou ler o evangelho. Eu vou errar. Eu vou tropicar debaixo da roupa do padre. Eu entro em desespero. Você também? Eu errei. Eu não leio. O meu filho leu esses dias. Eu não quero ler. Eu fui na catequese, eu sou catequista, né? E ainda sirvo na minha comunidade, só pra avisar pra você que tá só criticando, eu ainda sirvo na minha comunidade. Paty, aí vai eu pra catequese, vamos ler com os molecada. Molecada leu, adivinha quem errou? O catequista. A hora que era pra sair, eu tava tão nervoso que eu saí antes, o padre ficou me olhando. Molecada, não, fiquei agora. Porque também eu não sei, na leitura da gente tem que ter um anametetizado. Um nome. E veio a Baradabac, filho de Baracameu, pai de... Meu Deus, gente. O que tá acontecendo? Nesse Brasil, porque não pôs um Léo aqui na leitura. Então olha só, até um dia eu e o Douglas conversamos sobre. Pra completar, né? Que daí eu já vou lá longe. Mas assim, a nossa vida vai ficando, igual a sua vida, vai ficando em volta dos seus filhos. A nossa vida vai ficando em torno da missão. Eu não compro, a roupa se vai ficar confortável na missão, se não vai ficar mostrando meu corpo. O que vão pensar? O nosso carro, o meu é um HR-V e do Benção é um Atouro, né? Atouro. Nós conversamos um dia, sabe por que esses carros? Pra atolar menos. É uma delícia. Mas eu quero te dizer que até isso
foi pensando para facilitar a nossa missão. Eu odeio carro alto. É, porque é difícil a gente subir, né? Eu ia de Bros. E a minha HRV parece uma Ranger pra mim, que eu desço escorregando. Eu Desse tô tamanho gordo, aqui. velho, ela é alta. Aí pra eu entrar, vai uma pau, eu falo, deixa eu ver. E aí quando alguém pega ela pra usar, eles abaixam o volante, eu não entro no caçamba do carro. Aí o banco tá atrás, velho. O seu tá atrás, o meu tá atrás. E a Toro é tudo, a minha Toro, todo mundo usa, o que menos usa é eu. Porque vai pra missão, é ela que vai. Vai lá, busca lá. Busca, tá aí, já vai. E outra parte, sabe qual que é? Eu não tenho dor maior, velho. Meu filho tem 1 ano, Paty. Meu filho é extremamente apegado com meu sogro. Sabe, meu filho não quer... Ainda quando vê o microfone, ele quer falar alguma coisa assim. Mas meu filho é extremamente apegado. Meu filho gosta de ver boi, que meu sogro tem uns bezerros aqui, né? Tem umas vacas aqui. Meu filho gosta de... falar que você tá mandando dinheiro pro sogro. Meu sogro... Não, pra você ver. É 6 vacas que ele tem. Ele desce todo dia com meu filho. Meu sogro é o pai do meu filho, moço. E eu sou um homem muito feliz de saber que ele tem uma inspiração muito boa. Porque quando eu escolhi o nome do meu filho, eu escolhi o nome do meu sogro. Entendeu? Não foi nem a Aline, fui eu. E posso falar agora, meu filho me chamou de pai agora, mas aí eu percebo que ele ainda não tem vínculo. O vínculo dele é o meu sogro. Vovô. Moço, eu pago preço pra cuidar do filho dos outros e eu tô deixando o meu. Pra ouvir alguém olhando pra mim e falar que eu sou um mensageiro do apocalipse, como já falaram. Um anticristo. Não olha pra boa parte. Né? Não, aí eu posso falar, você paga um preço muito... A gente paga um preço muito caro. E os piores, que mais criticam, é os que estão dentro. Os frente. Entendeu? Dói daí, dói mais ainda. Entendeu? E daí parece que eu tô tentando procurar viver mais o evangelho do que aquele que tá acima de mim. Mas a questão do filho é a partir de 3 anos que você vai ganhar mais lugar na vida dele. Depois a gente conversa com o psicólogo. Mas Deus. Eu te entendi. Não, por favor, eu chego todo empolgado e vai assim, ó. E você ainda é homem. E a mãe? Nossa, e pra você estar aqui, quem que tá cuidando do Léo? Ninguém. Deixei ele lá no meio da rua, sem comida, sem bebida, amarrada, amordaçada, coloquei na corrente, desliguei a internet, pronto, só se desligar a internet. Quem tá cuidando? Então vou levar ele em todas as missões comigo. Vou levar para ele ficar ouvindo eu falar de suicídio, para ele ficar vendo coisas sobre pecado. Tem tema que não convém o meu filho escutar. Não convém. Tem dia e horário que é mais confortável. Ele tá lá na casa do amiguinho. Graças a Deus eu tenho uma família, eu chamo de guarda compartilhada, que são uma família pro Léo, que me ajuda. Eu fico com a minha mãe, fico com a... Que é uma extensão da sua casa. É uma extensão, minha rede de apoio. São lugares seguros e que eu, em acordo com o Léo, entendemos que é melhor para ele naquele dia ficar. Hoje ele tá aqui comigo, tá de férias. Beleza, vamos lá, um passeio. Se não é agradável para o Léo... Não vou aquela vez que ele foi no alvo. No alvinho. Meu coitado Deus. Dos padrinhos e as madrinhas. Outro assunto, fecha parênteses. Outro assunto. Ele ama, ele fala que ele já fez 2 acampamentos, né? Porque ele já é manainzinho. Ou seja, acho que com tudo isso dá pra pensar assim, vamos olhar com amor, né? Assim como Jesus crucificado, se a gente ficar olhando pra aquela dor, vai parecer uma relação de dívida. Nossa, se matou por mim, deixa eu pagar. Não, fica pesado. Não pago nada, eu só recebo o que Deus me dá. Não tem nem... O que eu vou pagar? E aí a gente só supera a vida e esses julgamentos, porque daí quem cuida do seu filho? Aí depois fica assim, nossa, eles se isolam. Mas lógico, eu vou conviver com Vou aonde? Vamos. Paty, até isso é do exemplo... E que ninguém imagina. Não. Acho que a nossa vida é de flor e good vibes. A gente acorda de manhã, água, né? Eu quero e recebo flores e as pessoas chegando lá em casa. Não foram lá em casa nem pra ver como é que eu tô depois de tudo isso. Os irmãos da igreja. Aí depois, se você quiser, você corta. Mas nisso tem evangélico que esfrega na nossa cara, né? Porque eles vão lá limpar a casa da irmã que ficou doente. E aí, cadê meus irmãos? Um dia, vou entrar aqui num assunto meio polêmico, né? Já que você entrou, não precisa cortar não, tá, Valentina? Você pode deixar o pau torar. Um dia a gente chegou e falou assim, cara, eu sou contra um movimento que tem aí, porque eles são os anticristos, sabe o que eles fazem? E eu ouvindo, né? Eu falei, o que, irmão? Eles se juntam numa seita e eles ficam negociando entre si.
Aí quando o irmão abre o negócio, todo mundo já sabe do que eu tô falando, né? Sim. Eu não cito não pra não... Eu morava do lado lá em Porã. É, aí os caras falavam assim, aí eles vai, um outro compra, aí o outro fica rico, o outro fica rico, o outro fica rico. Ai, que beleza, melhor que a Herbalife, que a Herbalife ainda sumiu. Aí sabe o que eu falei pra eles? Eu falei, Olha então... que beleza. Eu falei assim, irmão, é só esse o problema? Ele falou, é. Eu falei, ó, irmão, eu já ouvi muita coisa sobre isso. Eu nem vou entrar no caso porque eu também não me aprofundei. E eu não sei o que te falar. Não sei o que te falar. E não posso te dar uma opinião, mas eu prometo que um dia eu estudar eu te dou. Agora, o fato deles se ajudarem é um murro na cara nossa que na hora de ajudar, julga o outro. Nós que vai fazer um negócio com o outro por causa de 10 centavos de desconto. Nós que não vamos no lanche de quem abriu porque ele tá começando. Porque eu vou ser bem honesto. Se eu dependesse do Nações, dos irmãos que estavam na minha volta, tava morto. O Nações foi sustentado por gente que tá lá no Tocantins, gente que tá fora da minha cidade, pessoas que abraçaram. A minha casa, na maioria das vezes, é subsidiada, é ajudada. A providência não vem dos próximos, vem de gente que Deus tocou lá longe para estar aqui. Longe. Então eu vou ser bem honesto para você. E os que estão longe estão mais perto da minha vida dos que estão perto. Isso. Porque tem gente que sabe a minha agenda, sabe meu compromisso. Eu tenho dia para ir na casa deles. Pessoas que falam, dia tal nós vamos sair junto. Tem um amigo meu de Cianorte que em dezembro ele marcou um evento pra gente confraternizar, sair na casa dele comer carne dia 28 de fevereiro. Sabe por quê? Porque ele queria que a minha agenda tivesse agendado ele. Enquanto tem uns do lado que não estão nem aí. Não, chama então gente posso falar uma coisa, Paty? Se eu não servir pra te ajudar, então não serve pra porra nenhuma. Então, e eu morava não do lado lá. Palavrão. Eu morava do lado lá em Porã, desse pessoal. Desse movimento. Desse pessoal. E aí eu confesso que eu me assustava a hora que no final da coisa eles levantavam a espada assim, ó. Eu falava, agora que vai cortar o bode. Mas, menino, e você não imagina que eu passava uma fome lascada nessa época e ficava eu e meu irmão comendo a fumaça do churrasco deles, assim. Enfim, quantas doações e como é que fala? Cuidados, assim, promoções, não é promoção? Ações. Quantas ações? E olha que lindo, se não é evangelho, ninguém sabe. Eu via, porque morava do lado, depois trabalhando tendo acesso a empresas, eles fazem em sigilo. Eles, as esposas, outras ações, e os filhos, outras ações. Eu não tô defendendo o movimento deles. Estou falando da parte boa. Mas eu estou falando assim, criticar isso e a gente não ter porque eu não sei da parte ruim. Posso falar uma coisa? Eu não posso falar. O que eu conheço é muito pouco. Então, o que eu conheço é muito pouco. Eu sei que o que nós estamos fazendo, como cristão, a gente precisa começar a olhar para o próximo. Com amor. Nós temos esse projeto em queda, projeto Gente. Velho, é uma irmã de 72 anos que está cuidando de 300 crianças. Crianças, umas abandonadas, outras com dificuldade familiar, outras que estão ali por condição para poder se cuidar. 300 crianças. Adivinha quem que sai pedindo dinheiro? Adivinha quem sai fazendo? É ela. Nós temos o asilo aqui. Eu falei para a Aline, nós estamos reformulando o radar do Nações. Eu preciso melhorar o Nações, eu preciso potencializar. Nós temos o asilo em Porã, asilo em Autônomo, nós temos o asilo das irmãs ali em Umuarama. Posso falar, eu não sabia, eu me levei um susto. Tem 2 casas de dependência aqui, então nós temos que estar ali. Nós precisamos ter um trabalho efetivo naquilo que necessita. Essa conversa, eu vou lá e dar o amor para Deus, sabe? Amor sem sustento é negligência. Quando Jesus Cristo, eu pedi um copo d'água, eu pedi um auxílio, eu estava na cadeia, e você não me visitou, foi a mim que você renegou. A gente precisa ter uma fé mais concreta nisso, sabe, Paty? Então, assim, eu não posso, Paty, pregar, eu não posso tocar, eu não posso ter uma função no acampamento. Moço, eu posso ser seu ouvido. Hashtag só, ou pelo menos calar. Eu posso ser a boca fechada, eu posso ser uma Ave Maria. Olha, tem um livro da Glória, meu Deus, o Francesco já tá mandando os horários. É uma da Maria. Eu tô lendo. Glória Paulo. Não, é outro que eu tô lendo, mas eu vou lembrar o nome. Que fala da vida em detalhes de Maria. O Evangelho da Virgem? Não sei o que de glórias. Não sei o que de glórias, depois te mando. As Glórias de Maria. Isso. De São Luís de Montfort. Isso. Não conheço, só sei o título. Ai, que mas é verdade. Nossa. Eu só conheço o título. Aí a gente... Me perdi. Aí Glória Paulo fala assim, quando ela leva um choque, ela leva um raio, ela morre, aí ela morre, chega lá, o Senhor falou, e você não fez nada por ninguém. Ela falou, mas Senhor, eu não podia fazer nada por ninguém. O que eu ia poder fazer? Ele falou, uma Ave Maria. Na verdade, ela incentiva aborto, incentiva um monte de coisa. O movimento feminista. Ela levou um raio. Ela vai tendo uma visão de tudo que ela fez em vida, né? Ela leva um raio e ela vai ser julgada. E ela acorda e ela tá no céu.
Ela tá no julgamento. E ali Deus começa a mostrar pra ela toda a realidade, o que o aborto fazia, o que as consequências faziam, as dores dela, a hipocrisia. E aquilo pra ela foi um choque. E ela volta, né, à vida com essa consciência. E ela relata tudo isso. E é interessante, e de todo o livro, a parte que mais me doeu foi essa. Então, a Aline criou a mesma coisa. Hoje eu vejo um mendigo, se eu não posso ajudar, eu rezo uma vara. Passamos no acidente de carro, a gente ensinei o Léo, tenha misericórdia. A hora que passar uma ambulância, filho, fala, tenha misericórdia. É uma rápida forma de você pedir por aquela pessoa que tá lá dentro que eu nem sei. E isso é exalar Deus, né? O tempo inteiro você pode, daí você vê Deus também. Vale muito a pena, né? Eu acho que é só sobre isso, Paty. Como diz o pessoal de Cafilã, não vale a pena, vale a galinha inteira. Vale a vida. Vale a vida. Tem a da galinha inteira, mas não vale a pena, vale a vida. Tinha um amigo meu que falou assim, Douglas, eu tô tão ungido. Tô tão ungido que o Espírito Santo nem repousou sobre mim. Eu engoli ele de pena e tudo. Meu Deus. Tenho que finalizar. A Aline queria que a gente falasse uma coisa que não vai dar tempo. O que a Aline queria que nós falasse? Do Fiote? Meu Deus, não. Quanto tempo já foi de podcast? 1h11. Ah, não, dá tempo, vai. Então vai. Vai, que a Aline tá fazendo almoço. Não, janta. É janta que ela tá fazendo. Não é da conta de vocês o que ela tá fazendo. Não interessa o que ela tá fazendo. Cuidando da vida dos outros. Não quer falar que você não acabou de dizer que esse podcast... Pregador come umas coisas diferentes. Não é do seu mundo. Os cabritos nossos têm asas. O nosso Jesus que assim... Paz, um dia... Onde uma velha na igreja, na minha frente, assim. Ela queria abrir na mesmo jeitinho que Jesus estava lá na figura. Mas pô, uma coisa, eu já fiquei fazendo isso. Às vezes eu tava distraído, aí a cruz tava lá, assim, pai, deve doer pra mexer, aí você fica mesmo. Jesus paz e Paty, amor. fala pra nós, a Aline falou disso, que a Aline te acompanha bem mais do que eu, né, eu tô péssimo. Deixa eu falar, eu fiz um detox de celular, moça, acredita? No dia 22, 23, acho que foi, né, Francisco? Eu larguei celular, não foi a última gravação de podcast nossa? Não lembro. Francisco é um bosta, nem pra confirmar, só confirma. Foi. Né? Acabou com você, minha amizade com você acabou. Não foi bem na última... O dia que nós gravamos a última vez, eu larguei de lado. Velho, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu largo por ossos do ofício, né? Eu fico na clausura lá do consultório, e aí fico mas tem vezes que eu fico 15, 20 dias sem responder uma pessoa, e não é por... não querer. Mas da hora que você sai do consultório, 12 horas atendendo, tem cabeça pra ver o WhatsApp? Eu vejo só aqueles que... uma coisa, que eu vou ter que pensar, ver a agenda. Eu deixo pra depois. Esse que é só, verdade, amiga. Paty, a Aline te acompanha bem mais nos stories, nas coisas. E ela fala muito, né? Eu tô sabendo mais da sua vida do que da minha própria. Né? Pelas coisas que você acompanha ali, a Aline tem uma admiração muito grande. E ela queria que você falasse sobre esse tema, o seu desafio maternal, né? De como educar o Léo, de como você está construindo toda a sua vida, toda a sua família, né? Que eu não consigo ver como algo defasado, eu vim de casamento de pai e mãe separado, né? Eu falo assim, se a vida fosse justa, não existia divórcio, mas não é, sabe? Não é uma opção do casal, né? Às vezes a luta é constante, né? Igual você falou, é horrível você ver um casamento. Eu tenho esse sentimento, sabe? Eu preciso lutar pro meu casamento, porque Deus amado. Padre Fábio fala, né? Há casamentos falidos. E já tá separado, só não saiu da casa ainda. E às vezes não é nem por falta de amor. Às vezes não é nem por falta de vontade. Às vezes as coisas não vão acontecendo mesmo e não vai permitindo. Às vezes tem gente que um dia eu olho, a pessoa fala assim, como tá o seu casamento? A pessoa fala assim, É que a gente não faz curso pra casar, né? Não. Pra ser profissional, a gente estuda tantos anos. Quantas apostilas eu li antes de casar? E não tem fórmula, né? Não. Era Carlos, mas também, né? O Carlos é um... E daí tem a história, a bagagem familiar, o propósito do porquê casou. A gente não sabe nem o propósito de namorar. Aí não sabe. Fala, eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje. Com a idade que... Lá, com 18, com 20, com 23, não. Charlie Chaplin fala uma frase que eu sou apaixonado. Ele fala assim, nós devíamos nascer velhos e morrer jovens. Porque quando a gente aprende a viver, o corpo já não tem mais força. Então.
Né? E aí hoje eu me vejo muito mais madura, mas daí a catraca fica mais seletiva, traz outros problemas também, né? Ah, não, mas também não. Mas sobre a maternidade, assim, eu falo que é a minha melhor versão. Eu amo ser mãe. Eu amo ser mãe. E alguns pontos fundamentam a minha maternidade. E sou muito elogiada mesmo por isso. E as pessoas me pedem muita orientação. Sabe que tem até pessoas que marcam terapia para falar: o meu filho tá fazendo tal coisa. O que eu faço nessa situação? Eu falo: meu Deus, onde que esse povo viu que eu tenho essas... Isso não é da psicologia, isso é aconselhamento, né? E baseado na minha referência. Então, de forma do que eu mostro lá. Então, o que fundamenta a minha maternidade, Douglas? É a história que eu tive, porque foi difícil a ausência de pai, a ausência de mãe. E daí a minha mãe tem as dores dela. Eu me recordo uma vez, a minha mãe professora, ela chegou em casa, eu fui beijar ela, eu tinha 5 anos, eu tenho a informação honesta na minha cabeça. Eu tinha 5 anos de idade e fui correndo pro abraço dela. Mãe! E aí ela falou assim, sai daqui! Não aguento moleque o dia inteiro, agora vem você, né? E a mãe não vai assistir, mas se ela souber também, hoje entendido, não tenho mágoa por isso. Mas o que fez ali comigo? Nunca mais eu abracei e beijei. Ninguém. Aí quando o Léo nasceu, dói minha bochecha aqui, ó, tanto que eu beijo ele até hoje. E em algum momento, aí junto com a psicologia, tem 20 anos que eu escuto histórias, que eu atendo criança, que eu atendo adulto falando da dor da criança, e o que falta é afeto. Do que reclamam é de afeto. Junto com a minha profissão, eu fui psicóloga de um hospital, onde eu conversei com pessoas no leito de morte e li muito sobre. A reclamação e a falta é de afeto. E principalmente de pai e de mãe. Então, a minha vida foi me ensinando. Eu não sou uma mãe melhor do que ninguém. Eu tento aproveitar aquilo de experiência e informação que eu tenho. E aí, então, eu prometi para mim mesmo que quando mãe, eu amaria mais e demonstraria o amor, porque todo pai e mãe ama. Amaria e demonstraria o amor, expressaria. E teria uma maternidade leve. E estaria conectada ao meu filho, isso a psicologia me ensina. Tem pai e mãe que não sabe a data do aniversário do filho, que escola que ele estuda. Ah lá. Tem pai e mãe que não sabe o nome da professora, é mais difícil mesmo, eu também não sei não. Sei a do uma, mas agora eles começaram a ter mais, né? Então, eu estaria presente próxima. E eu falo pro Léo, não sou amiga dele não, mas eu sou amiga também. Na hora de corrigir, eu vou corrigir, porque limite é amor. Senão ele vai buscar no mundo algo para orientar. Se eu dou limite aqui, dou limite aqui, dou limite aqui, eu não estou fechando e anulando o meu filho. Eu só restou ele ir para frente. Então, alinhando, né? É isso, é dever, é poder, é servir. Quando Deus me permitiu ser mãe, Ele me deu esse poder, e não estou falando que é um poder superioridade, é empoderamento, e essa imagem e semelhança de Deus está na minha vida, eu tenho que fazer dele algo bom. E daí eu e o Léo temos uma amizade muito legal, né? Quando eu tenho que dar uma voadora na cara dele, eu dou. Agora comprou um celular, tá me devendo, vai ter que pagar com coisas construtivas, então leitura de livro, assistiu La Casa de Papel. Eu falei, quantos que vai descontar a mãe? Eu falei, 10ão. La Casa de Papel ensinou o quê? Só foi legal, porque eu também assisti uns pedaços. Agora, se assistir um The Chosen, vai descontar bastante. Então, usando ferramentas para tirar do celular, para ensinar coisas construtivas. Gosta de dinamismo de Natal? Claro que ele não gosta, ele entende. Faz sentido? Vai. Mas vai. Porque a vida não é feita só do que a gente precisa fazer. Eu não estou fazendo ele comer uma coisa ruim. Então, é meu dever, não posso desistir. O que fundamenta a minha relação com o meu filho é amar e expressar, ter uma maternidade leve e não desistir da minha função na vida dele. Nunca faltou pai e nunca faltará. O pai do Léo faleceu, ele tinha 7 anos, então personalidade já construída. Tem uma foto do Léo, do Carlos, a gente conversa do Carlos naturalmente. Tem dia que o Léo passa por algum lugar, mãe, o pai me trouxe aqui, eu já vim aqui, o pai me trouxe aqui. Eu tentarei manter viva a presença do Carlos na cabeça do Léo para sempre, mesmo que venha um próximo marido. Deus sabe que eu quero formar minha família. Ele será um
colaborador na construção da vida do Léo. Se o Léo vai chamar de tio pelo nome de pai, uma escolha do Léo. Mas nunca deixará de considerar que o pai dele é o Carlos, quem deu a vida para ele, muitos ensinamentos e muito amor foi o Carlos. É assim a minha maternidade. Para finalizar, um dia o Léo, a questão de leveza. Léo me pediu, mãe, vamos comer um hambúrguer na hora do almoço? Eu imediatamente falei, não. Aí veio na minha cabeça assim, por que não? Porque a gente come à noite no lugar da janta. Aí eu falei, mãe, mudou de ideia. Vamos, mas não pode virar hábito. Vai ser um combinadinho nosso. E à noite a gente come comida. E aí vira e mexe, a gente vai. Agora tem McDonald's, de Umuarama. É bem gostoso. Dizer que dá 2 mordidas acaba. Então aí ele escolhe e a gente come o hambúrguer. Uma maternidade leve. Por que eu não posso comer lanche na hora do almoço? Só mudou o horário. Né? Por que eu não posso comer o doce antes do almoço? Depois você enfia o arroz goela abaixo, filho. Mas você quer comer o doce? Porque o arroz vai ter que comer. Então, vamos fazendo ajustes. E daí a nossa maternidade é leve. Agora está nos assuntos de relacionamento. Perguntou esse dia pra mim, mãe, é gostoso beijar na boca? E eu tremo daqui pra baixo e daqui pra cima. É sim, filho, mas tem o tempo. Quando você quiser, conta pra mãe que eu vou te ensinar. Eu quero ensinar isso pra ele, gente, não preciso. Mas foi um jeito de eu conectar ele comigo e ele continuar me cuidando, me contando. Porque isso não vai deixar de acontecer. Então eu tenho que estar caminhando com meu filho numa leveza. Quer ir de bicicleta sozinho para a escola ano que vem. São 3 ruas, mas eu estou infartando. E para ele não posso nem falar, né? Eu vou ter um infarto. Lá em casa isso não virou brincadeira. Então eu vou confiar e nós estamos treinando. Ele vai na padaria, que é uma rua. Entendeu? Então levar meu filho para a vida. Eu sou mãe, mas eu posso ser leve também. Eu amo ser mãe. E se tem alguma mulher que se espelha nisso, que bom. Eu preciso servir para alguma coisa, né? Mas todo mundo vai servir para mim também. Até as histórias ruins que eu escuto. Não quero fazer isso com meu filho. Não quero deixar essa marca no meu filho. Tenho que me corrigir, né? É. Que legal. Paty, você é fantástica. Deixa eu só fazer um negócio rapidinho. Pessoal, o podcast hoje foi muito bom. Meu Deus do céu. E eu queria muito agradecer a Botânica Farmácia de Panimulação, Doce Lar, Divino Amor de Toledo e Cafelândia, GVL Gás, Box 12, VC Tinta, Uzimec, Mi Expresso, Chelsea. E essa é a galera que está nos apoiando. Hoje veio bem rapidinho para falar de vocês, porque o podcast foi assim, eu não acabei fazendo pergunta quase nenhuma. O assunto é só... Mas é maravilhoso. A cada apoiador, muito obrigado. Segue essa galera, consuma dessa galera. E, Paty, eu ia te pedir um conselho, mas você falando de maternidade, eu acho que é o melhor conselho que você poderia dar. Minha irmã, muito obrigado. Deus te abençoe demais. Amém. Saiba que eu rezo por você, peço a todos, rezem por nós, né? Eu tenho 1,50 m, se eu olhar só pro meu defeito, vou acabar em nada. Então, reze por nós. Deus abençoe e eu rezo pela tua família. Ô, minha irmã, obrigado, que Deus te abençoe imensamente. Tamo junto. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Compartilhe, se inscreve nesse canal e vem fazer parte dessa rede de evangelização que cada dia cresce mais. Tamo junto!